Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículos de número 10 ao versículo de número 16. Tito, capítulo de número 1, versículos de número 10 ao versículo de número 16, a nossa Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Enquanto os irmãos estão a procurar, nós queremos só informar os irmãos sobre o nosso MAPED que está se aproximando e será agora nesse próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir, em o nome de Jesus Cristo. Quantos encontraram, digam amém. Leiamos assim a santa palavra do Senhor, que nos diz o seguinte, versículos de número 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Graças a Deus. Nós queremos, com o favor de Deus, encerrarmos aqui este assunto da carta de Tito. Faz tempo que nós falamos sobre eles, sobre as qualidades do presbítero, no caso, pastor, e porque na CEADEMA nós não temos mais consagração ao presbitério, e agora falaremos a respeito de algumas características tristes, detestáveis, como o próprio texto nos fala no versículo de número 16, que está ligado diretamente às características dos falsos mestres, os lobos que devoram o rebanho, as características dos falsos mestres. E nós vemos, principalmente nesses últimos dias que a igreja está a viver aqui nesta terra, dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, um avanço muito grande das heresias, das lendas, das invencionices e de tantas outras questões que, como o próprio texto que nós lemos aqui, devem ser enfrentadas diretamente. Nós não podemos deixar passar isto, porque isto causa prejuízo à igreja do Senhor nosso Deus. E às vezes, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com um sentimento que queremos, muitas das vezes, comparar o sentimento humano com o sentimento de Deus, e é algo totalmente diferente. Refiro-me à palavra amor, porque sempre quando alguém é confrontado com a palavra do Senhor nosso Deus, a escapatória que muitos usam ou falam é o seguinte: não, mas Deus, ele é amor, ele vai me entender. E não é desta forma que a expressão ou a palavra amor em relação à pessoa de Deus se aplica. Pelo contrário, quando
a palavra do Senhor nos diz que Deus é amor, fala diretamente da sua correção, da sua preocupação para com a sua igreja. E quando nós amamos, nós somos capazes de tudo para defender aqueles que nós dizemos que amamos, não é verdade? Então imaginemos Deus olhando a sua igreja, olhando o seu povo, a igreja a qual ele enviou o seu filho para morrer por ela, para dar assim um direito de salvação, e de repente essa igreja está sendo bombardeada por heresias e tantos outros ensinamentos, e precisamos confrontar com a palavra do Senhor. É por isso que o texto, versículo de número 16, ele faz esta conclusão, e ele usa uma expressão bem pesada. Ele diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. E o texto continua dizendo: eles são detestáveis. Olha só, irmãos, detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Pessoas que o texto aqui está a falar, não são pessoas que estão fora da igreja, não, pessoas que estão dentro da igreja, que professam uma fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqueles crentes que muitas das vezes estão aqui, mas que nunca tiveram de fato e de verdade um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E falaremos sobre isso nesta noite, se assim Deus nos permitir. Sobre as características dos falsos mestres, o versículo de número 10, ele nos diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Quando lemos os primeiros versículos desta carta, desta epístola, que é conhecida como uma epístola pastoral, nós vemos que o objetivo ou o propósito do apóstolo Paulo em ter deixado Tito aqui nesta igreja estava ligado diretamente a colocar algumas coisas em ordem, no seu alinhamento perfeito. Algumas questões referente à moral, referente à doutrina, estavam totalmente desvirtuadas aqui na igreja em Creta e precisava ser colocada em ordem. E uma coisa que nós precisamos entender neste texto: não vai descer, entendam isso daqui, compreendam isso daqui, não vai descer um anjo do céu ou qualquer outro ser angelical, não vai descer, Deus não vai mandar, não vai aparecer nas paredes das casas ou em lençóis brancos um anjo ensinando a igreja a palavra do Senhor. Não, esta ordem, esta obrigação, este dever foi dado, segundo aqui a carta que nós lemos, a Tito, que era, vamos traduzir para os dias de hoje, o pastor daquela igreja. Então, logo nós entendemos que este posto de correção, de ensinamento, está ligado diretamente à liderança da igreja. Era bem aí que estava surgindo os primeiros focos de incêndio dentro da igreja aqui em Creta. Não aceitavam ser corrigidos ou moldados pela palavra do Senhor. E alguns, infelizmente, nos dias de hoje, são da mesma forma. Não, quem me conhece é Deus, quem me corrige é Deus, quem vai tratar comigo é Deus. Ele vai sim, quando chegar lá no trono branco, se você não subir no tribunal de Cristo, aí sim, ele vai tratar com você, mas é para condenação eterna. Enquanto a igreja está aqui, Deus tem levantado a sua liderança, Deus tem levantado os seus obreiros, os seus verdadeiros obreiros, compromissados com a palavra do Senhor, para trazer assim uma palavra de instrução e de correção à igreja que está sobre os nossos cuidados pastorais. Louvado seja o nome do Senhor.
E olhando aqui para o texto, os falsos mestres eram rebeldes e falastrões. Enquanto os presbíteros se colocavam debaixo da autoridade das Escrituras, esses falsos mestres se insurgiam contra ela, faziam com a palavra, com que as palavras fossem vazias ou não tivessem ensinamento nenhum. Esta palavra era usada para descrever soldados infiéis, que se negavam a obedecer às ordens de seus comandantes. Os falsos mestres, de igual forma, se negavam a obedecer à sã doutrina e à liderança constituída por Deus, que estava ali na igreja em Creta. Olha só, como nós vamos identificar? O apóstolo Paulo, ele nos dá primeira características. Eles eram insubordinados. Olha só as características desses falsos mestres. Eles eram insubordinados. Esta expressão é dada ou era aplicada a um soldado que não obedecia às ordens do seu comando. Vai por aqui. E ele ia para o outro lado. Faz desta forma. E ele fazia de outro jeito. Insubordinados. Não aceitam a autoridade, não aceitam a correção. E o texto ainda diz que eles eram insubordinados, eles eram, versículo de número 10, insubordinados e faladores. Olha só, irmãos, os falsos mestres são insubordinados e faladores. Olha o que o texto diz: os falsos mestres eram rebeldes e falastrões, insubordinados. Enquanto os presbíteros se colocavam debaixo da autoridade das Escrituras, eles se insurgiam contra ela e faziam isso com palavras insolentes e vazias. E vazias. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não por atitude deles, mas porque Deus nos corrige, graças a Deus. Segundo, eles eram enganadores. Ainda no versículo de número 10, a vida deles era errada e a doutrina deles era falsa. Falsa por quê, pastor? Mas não estavam ministrando a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra? Sim, só que não estavam vivendo a palavra que eles estavam a ministrar, que eles estavam a pregar. Pastor, mas eu tenho um chamado. Pois mostra o teu chamado na tua congregação primeiro em Jerusalém. Mostra o teu chamado lá. Mostra a chamada ministerial lá, evidencia lá. Não, lá ninguém me vê. Tu se congrega em uma congregação que todo mundo é cego? Pela coisa, como diz a Sofia? Não, alguém está te vendo. Alguém está ali olhando. Não se preocupe não, que mesmo que ninguém aqui te enxergue, mas Deus está te vendo, e no tempo dele, não precisa forçar a barra, no tempo dele, louvado seja o nome do Senhor, ele te exalta, ele te levanta, alguém vai te ver, alguém vai te enxergar, mas tem que mostrar serviço aqui, estou entendendo? Mostrar serviço. Eu estava recentemente em um lugar, não vou dizer aonde, alguns irmãos aqui sabem, mas são coisas que nós vamos, né, pegando. Um menino, né, com o quintal dele todo sujo, e ele estava capinando o quintal de um vizinho. Mas menino, ora mais menino, né? Tu quer capinar? Capina aqui. Tem um quintal cheio de mato, vai capinar quintal de vizinho, que ninguém mandou, ninguém está dando nada para aquele, está almoçando, jantando, dormindo, tomando café. Não é verdade? Mostra serviço aqui. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É tão bom, isto é maravilhoso, quando alguém liga para o seu pastor, pedindo informação a seu respeito. Alguns obreiros não fazem mais isso,
né? Refiro-me a pastores, diretamente a pastores, convidam aí à torta e à direita, e não tem nem a consideração, vamos dizer assim, de ligar para saber como é o indivíduo lá onde ele diz se congregar. Às vezes nem crente ele é, mas está pregando aí por tudo quanto é lado, por tudo quanto é lugar. Então, esta ligação é boa. Pastor, queremos convidar fulano de tal dos Anzóis para ministrar aqui uma festa, um trabalho. Como é que ele é? Ninguém melhor do que o pastor para conhecer ele, irmãos. Ninguém melhor do que a liderança dele para conhecê-lo. Irmãos, dá certo. O rapaz é trabalhador mesmo. Não, dá não, irmão. Ele prega, irmão. Prega. Olha como eu não sabia que ele pregava. Mas porque você não sabia, não, porque ele nunca pregou aqui. Não, porque você não dá oportunidade. Não, irmão. O que mais tem é oportunidade para trabalhar. Nós é que às vezes não queremos qualquer serviço. Estão entendendo? Não queremos culto na rua, não queremos culto na feira, não queremos evangelismo de casa em casa. Queremos o quê? Ar-condicionado. Eu quero ir aqui, porque aqui, né, o YouTube está bem aí para me lançar no mundo. Eu não quero lá na feira, eu não quero no anonimato. Eu estou entendendo? Só quero nos grandes centros. Insubordinados, olha o que o apóstolo Paulo está nos dizer, insubordinados, e eles eram enganadores. Em vez de levar os homens à verdade, esses falsos mestres os faziam afastar-se dela. Em vez de firmar as pessoas na fé, os desviavam dela. Os judaizantes negavam a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz e a suficiência da graça para a salvação e exigiam a necessidade de observância de ritos judaicos para a pessoa ser salva. Segundo, nas características, primeiro eles eram insubordinados, segundo, enganadores, terceiro, a influência desses falsos mestres faziam com que o ensino da palavra fosse deturpado. Versículo de número 11. Esses falsos mestres eram itinerantes, que saíam de casa em casa, espalhando o veneno letal de sua falsa doutrina, tentando enredar os novos convertidos com seus falaciosos e enganosos ensinos. Saíam de casa em casa. Não precisa, irmãos, ir para o culto, não. Não precisa, irmãos, construir templo, não. Nós se congregamos aí em casa. Pergunta para Monte Oreb se eles não querem o templo deles construído. Querem ou não querem? Eu escutei um amém? Aí vem esses falsos mestres dizerem que não precisa construir templo. Podemos nos congregar de casa em casa, porque antigamente era assim. Antigamente aonde? Aonde que antigamente era assim? A Bíblia diz, o livro histórico do Novo Testamento, que eles se reuniam todos os dias no templo e de casa em casa. Mas tinha o templo, tinha as sinagogas. Aí vem agora essa nova teologia, não sei lá de onde, dizendo que não precisa construir templos, que não precisa contribuir com seus dízimos e ofertas, que não precisa nada disso. Ei, a palavra do Senhor nos manda dizer assim: olha, tu não serve para nada, é desqualificado para qualquer boa obra. Pastor, não é a Bíblia. Arranca este versículo da Bíblia que nós não pregamos ele. Mas se está aqui, precisamos sim falar a palavra de Deus. Uma certa feita, em uma pregação semelhante a esta, não fui eu ouvi falar. Alguém levantou-se quando o pastor disse que a árvore que não dá frutos não serve para nada. E alguém, querendo tirar o pastor de tempo, disse: serve sim, pastor. Ele para quê? Para fazer sombra. Não, irmãos, só se for para jumento ficar debaixo. Porque aqui na casa do Senhor precisamos produzir frutos, e frutos
bons, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Aleluia, graças a Deus. Deturpavam o verdadeiro ensino da palavra do Senhor. Eles eram corruptos quanto à moral, pervertiam casas inteiras, sua influência era corruptosa, eles tinham má influência sobre a vida familiar. Como naquele tempo as igrejas se reuniam nos templos e nas casas, eles pervertiam não apenas famílias inteiras, mas solapavam as igrejas com seu veneno. Com seu veneno. Uma doutrina diabólica, uma doutrina do cão, que tem surgido hoje, nos nossos dias atuais. Recentemente, eu vi uma jovem questionando uma fala da nossa ministra, né? Ministra mesmo, né? Dos direitos humanos, a Damares, que ela falou que os padrões bíblicos, esses têm que ser observados, que o homem é o cabeça da família. E essa jovem, dizendo-se cristã, colocou assim: alguém deu um tapa nessa mulher. Eu estou entendendo, queridos? Discordando daquilo que ela falou. Queridos, precisamos nos voltar à palavra do Senhor nosso Deus, a palavra de Deus. O pastor Estevão Ângelo de Souza, escrevendo em seu livro, parece que Deus fez a família, ou fez Deus a família, ele traz um resumo de um artigo de uma antropóloga por nome Ellen Fisher. E esta indivídua, ela diz que os padrões atuais da família são apenas invenções desta nossa época, porque o curso natural da vida, a mulher não deve estar presa a um único parceiro, porque as chimpanzés, isso quem diz é ela, ainda bem que é ela que diz, né? As chimpanzés, que são os parentes mais próximos das mulheres, têm mais de um parceiro sexual. Olha só, irmãos, coisa do capeta. Nós precisamos nos levantar e pregar a palavra de Deus, e falar a palavra de Deus, e combater esses falsos mestres, insubordinados, faladores. Combater com o quê, pastor? Com a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus. Eles eram corruptos quanto à moral, eles eram gananciosos quanto à motivação, andavam de casa em casa ensinando suas heresias, interessados não na vida espiritual das pessoas, mas no seu dinheiro. No seu dinheiro. Um certo pastor norte-americano, ele resolveu fazer uma pesquisa sobre o comportamento dos cristãos atuais, ou qual era a igreja que mais dava gente, o templo que mais dava gente, se era aquele templo onde tinha a pregação da palavra de Deus constantemente, ou se era aquele templo que simplesmente tinha entretenimentos, e não a palavra de Deus. E não para surpresa dele, ele diz que para surpresa dele, mas para nós não é surpresa, porque conhecemos isso aí, né, não por revelação, mas está às claras, né, que os grandes centros, ou aonde se aglomeram mais pessoas, não é onde a palavra está sendo ministrada como deve ser ministrada, mas sim onde não existe mais nenhum compromisso com esta palavra. É onde não existe mais nenhum compromisso com a santidade, com a vida separada do pecado. Esses lugares estão cheios, repletos de pessoas. E ele entendeu que verdadeiramente o povo não quer ouvir a palavra de Deus. Mas nós louvamos a Deus por essa igreja. Louvamos ao Senhor. Dizemos isto sem hipocrisia. E nem tampouco com o intuito ou pensamento de causar cócegas, digamos assim, no ego ou na alma do nosso pastor presidente, não, e nem tampouco dos obreiros aqui deste campo, mas louvamos a Deus, porque estamos em uma igreja, onde a palavra do Senhor ainda é pregada, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, ainda é ensinada,
ainda é ensinada. Ainda gastamos tempo com a pregação da palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui uma palhinha da ministração do professor Marcones, que ministrou no Tio, mas a gente conversa aqui e acolá, e ele mandou um áudio para mim, falando de uma pesquisa que fora feita aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, em parceria com o Instituto Norte-Americano, e a triste realidade, irmãos, a triste realidade, se não me foge a memória, 90% dos obreiros norte-americanos e parece-me que 70% dos obreiros brasileiros não leem a Bíblia Sagrada. Não leem a Bíblia Sagrada. Louvamos a Deus pela nossa CEADEMA, que para se fazer o treinamento de ingresso, pelo menos você tem que ter lido a Bíblia uma vez. Pelo menos uma vez. Que ainda é pouco. Mas uma vez. Louvamos a Deus. Continuemos apegados à palavra do Senhor. Continuemos nos apartando do mal e nos apegando a Cristo, nos achegando a Cristo, vivendo esta palavra, nos alimentando desta palavra e pregando contra estas heresias que estão sendo pregadas nos dias de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.